Querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria poder me encontrar com você mais uma vez aqui no nosso canal. Celebramos hoje a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpus Christi. Somos gratos ao Senhor pelo precioso dom da Eucaristia nas nossas vidas. E por isso queremos pedir que nesta meditação Ele venha acender nos nossos corações o fogo do amor, para que, cada vez mais abrasados pela força da Eucaristia, possamos dar testemunho com a nossa vida de que nós fomos alcançados por este grande mistério. Nós que participamos do corpo e sangue de Cristo, temos esta certeza. Nós somos a habitação de Deus, sacrários que carregam, que levam para todos os cantos a presença do Cristo total, a presença ressuscitada, viva e real do Senhor. Vamos iniciar este momento de oração, de partilha da palavra, rezando juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar, com tão grande amor, o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, eu gostaria de ler para vocês, neste momento, a introdução do folheto à missa, do folheto aqui da nossa arquidiocese, que no seu comentário inicial faz uma espécie de síntese do mistério que toda a igreja celebra neste dia de hoje. A igreja celebra a Eucaristia sem cessar, mas a festa de hoje nos recorda a grandeza deste mistério. Desde as celebrações nas grandes catedrais até as que se realizam em capelas improvisadas, desde as Eucaristias pelas quais se louva e se agradece a Deus, até aquelas onde as lágrimas que brotam da dor são colocadas diante do altar, desde as missas que são celebradas para grandes multidões, até as que acontecem no silêncio das clausuras, desde as missas que nos chegam pelos meios de comunicação, até aquelas que são celebradas em contexto de perseguição religiosa. O mistério é sempre o mesmo. A Eucaristia renova a presença de Jesus, que, sendo grande, se faz pequeno em favor da humanidade. É o grande mistério da festa de hoje, Corpus Christi. A Igreja, devido às revelações de uma religiosa agostiniana chamada Santa Juliana, decidiu que no calendário litúrgico deveria haver uma festa em lembrança, em memória da noite da Quinta-feira Santa. Como diz Santo Tomás na sequência da missa de hoje, este é o grande dia em que da Santa Eucaristia nós recordamos a instituição. Jesus, antes de dar a maior prova de amor para a humanidade, que foi a sua vida entregue na cruz, ele quis nos deixar o memorial deste ato de amor. E este memorial é a Eucaristia. Não uma lembrança, não uma representação, mas o próprio Filho de Deus. Sua alma, sua divindade,
escondido nas matérias do pão e do vinho, que mediante a invocação do Espírito Santo se torna Cristo todo, se torna o sacramento da Eucaristia. Este é o mistério que nós celebramos hoje. Este ano, infelizmente, estamos impossibilitados de ornamentar as nossas ruas, de fazer as longas procissões. Este ano não podemos participar publicamente da celebração de tão grande memorial que é a Eucaristia. Mas hoje, através da palavra, o Senhor deseja que você, uma vez alimentado por este grande dom, por esta grande graça, possa ser Eucaristia na vida do outro. Sejamos Eucaristia, porque a finalidade da comunhão é essa, que nós possamos ser pão na vida daqueles que passam fome, que têm fome e sede de Deus. Na Eucaristia, Jesus se torna presente para saciar a nossa fome de amor e que nós possamos também saciar este mundo enfermo, que sofre tanto devido à realidade desta pandemia, que muitas vezes se encontra desesperançado, desacreditado, sem fé. Que a Eucaristia que nós recebemos hoje espiritualmente, através da escuta da palavra, possa ser o socorro da vida de tantos homens e mulheres que sentem saudade de Deus, que sentem fome de Deus. Vamos refletir, meus irmãos, meus amigos, um pouco a respeito das leituras deste dia. A primeira leitura, ela é retirada do livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 2 a 3, depois do versículo 14b a 16a. E o tema que o lecionário da missa nos propõe é o seguinte: deu-te um alimento que nem tu nem teus pais conhecias. A prefiguração da Eucaristia no evento do maná. O texto de Deuteronômio proposto pela liturgia de hoje é uma perícope de cunho litúrgico. O autor do Deuteronômio deseja que os dois grandes sinais do Êxodo, o maná e a água, sejam recordados pelo povo de maneira constante, a fim de que estes jamais se esqueçam das maravilhas que o Senhor outrora realizou. O texto ganha então esta característica litúrgica, pois é na liturgia o lugar por excelência onde recordamos as maravilhas e os feitos que o Senhor desde sempre e para sempre realiza em nosso favor. A liturgia é esta atualização de toda a obra da salvação. Cada vez que nós participamos da liturgia, nós estamos inseridos dentro deste mistério salvífico. Neste contexto, o texto bíblico nos leva ao tema do memorial. Segundo o autor, Moisés dá uma ordem precisa ao povo no versículo 2. Recorda-te de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer através do deserto nestes 40 anos, para te humilhar e te provar, e para descobrir o que tinhas no coração, se observarias ou não os seus preceitos. Destaco aqui nesta nossa reflexão, meus amigos e amigas, o uso da expressão recordar, que significa etimologicamente trazer de novo ao coração. O saber do coração, compreender com o coração. Isto é, memória. Memorial deriva do termo hebraico zikaron, que não significa apenas uma mera recordação, mas atualização ou presencialidade no rito do acontecimento salvífico. Por esta razão,
Moisés pede para que o povo recorde constantemente os feitos do Senhor, pois esta recordação constante, realizada sobretudo no culto, nos leva diretamente à experiência real e concreta com Deus vivo. Então, todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar, nós não estamos diante de um fato passado, mas pela ação e pela força de Deus, aquele fato acontecido na história torna-se presente no hoje da nossa história, com toda a força de salvação acontecido no passado. É a graça de Deus que vem ao nosso encontro. É o kairós de Deus. Por isso, constantemente, nós somos chamados a recordar as maravilhas que o Senhor nos fez. E como eu disse, é na liturgia o lugar favorável destas recordações. Outro tema importante da leitura da missa de hoje, meus amigos e amigas, é o da palavra criadora. A palavra de Deus está no princípio e no fim de todas as coisas. Obedecer aos mandamentos significa garantir a comunhão com esta palavra vivificante, que responde aos anseios mais profundos do nosso coração. Pois não só de pão vive o homem, mas de tudo que é proferido pela boca do Senhor. Por isso a liturgia de hoje é um grande convite para que possamos abrir o nosso coração a este alimento salutar que é a palavra de Deus, a fim de que nós tenhamos vida e vida em abundância. E em cada Santa Missa, em cada Eucaristia, a Igreja nos oferece duas grandes mesas. A mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, para que nós possamos nos nutrir. Na verdade, a Eucaristia que nós recebemos na comunhão é aquela palavra que se transformou em alimento para saciar a nossa fome de amor. Peçamos ao Senhor a graça de valorizarmos sempre a escuta da sua palavra através da liturgia da palavra de cada missa, porque ali ele abre a sua boca para todos nós, a fim de que nós possamos nos alimentar das palavras dos seus lábios, que, como o salmista nos diz, são mais doces que o mel que sai dos favos. Peçamos ao Senhor a graça deste amor à palavra. O Salmo responsorial é um convite à exultação do nosso coração. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Que nós possamos cada vez mais exultar de alegria. Que a nossa vida, meus amigos e amigas, seja uma eterna Eucaristia. A palavra Eucaristia significa ação de graças. Que seja uma eterna ação de graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós. Que o nosso coração não se canse de louvar. Que o louvor não saia dos nossos lábios. Louvor de gratidão, louvor de ação de graças. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Nós somos felizes, nós somos agraciados, nós temos a Eucaristia. A Eucaristia é a expressão mais bela do amor de Deus por nós. Jesus Cristo quer permanecer conosco e permanece nas matérias do pão e do vinho que são transformadas mediante a efusão do Espírito. Permanece ali por amor de nós. E a Eucaristia, meus irmãos, só pode ser compreendida mediante a lei do amor. A Eucaristia é a lei suprema do amor. O amor que revela o carinho de Deus para cada um de nós. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, os versículos 16 e 17. E o tema da leitura: uma vez que há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo.
São Paulo, na breve exortação da nossa catequese litúrgica desta missa, nos convida a combater o falso culto. Paulo exorta a comunidade de Corinto e a todos nós a não voltarmos aos nossos cultos antigos, pois essas práticas antigas já foram sepultadas em Cristo Jesus. Nós devemos prestar a Deus um culto novo, um culto de louvor, um culto de ação de graças. A exposição de Paulo é clara. Não pode haver comunhão com o Senhor e comunhão com os ídolos. O que hoje ainda nos aprisiona? Quais são aquelas realidades que ainda hoje nos impedem de viver debaixo do senhorio de Jesus? Porque nós podemos muito bem ter a nossa fé, irmos à missa, recebemos a comunhão, mas muitas vezes optamos e escolhemos um outro Senhor, um outro ídolo. Nos esquecemos de recordar da onde o Senhor nos tirou. Nos esquecemos de recordar as maravilhas que o Senhor fez por cada um de nós. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará a um e odiará o outro, ou odiará um e amará o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, nos diz Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. A nova e definitiva aliança, meus amigos, é estabelecida agora através da comunhão no corpo e no sangue do Senhor, e não mais por meio dos sacrifícios idolátricos. Rejeitemos toda espécie de sacrifício de ídolos, de cultos. E quantos nomes nós poderíamos dar a esses sacrifícios vãos que nos impedem de oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor, que nos impedem de oferecer ao Senhor um culto em espírito e vida. Por meio desta exortação, Paulo quer que a comunidade recorde a unidade de cada membro da igreja com Cristo através da Eucaristia. Esta comunhão possui uma dimensão bilateral, com o Senhor e com os irmãos. Quem participa da mesa do corpo e do sangue do Senhor deve também prezar pela unidade para com os irmãos. Dividir a Eucaristia é um sacrilégio, é um escândalo. Não pode haver divisão em torno da Eucaristia. Nós somos um só corpo. Corpo bem unido, congregado, tendo Cristo como cabeça. A Eucaristia é chamada de sacramento da unidade. Por isso não pode haver convergência entre seus membros, pois através da comunhão eucarística garante-se a unidade da igreja. Olha que coisa séria é dividir a Eucaristia. Se nós criamos cisões, elas devem ser eliminadas. Nós devemos buscar o vínculo da unidade. Desta forma, a Eucaristia é o sacramento que constitui a igreja, e a igreja consiste na reunião dos filhos e filhas de Deus, reunidos ao redor da mesa da ceia do Senhor. Participar da Eucaristia, meus amigos e amigas, participar da Eucaristia ao mesmo tempo da mesa dos ídolos significa romper a comunhão com Cristo, com a igreja e com os irmãos companheiros da mesma mesa, do mesmo pão e do mesmo cálice. Não podemos jamais permitir isso. Quais são os ídolos que ainda hoje tentam nos escravizar? Peçamos a força da Eucaristia para que Ele nos liberte de tudo aquilo que não provém da vontade de Deus, de tudo aquilo que ainda é supérfluo, de tudo aquilo que não é de Deus, de tudo aquilo que não vem de Deus.
Peçamos esta libertação. A igreja reza todos os dias, em cada Eucaristia, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. O mal maior que nós podemos, às vezes, cair, ceder a este mal, é o da desunião. É o de não sermos verdadeiramente filhos de Deus. É o mal do pecado que nos escraviza, que nos impede de viver a vida do Espírito, a vida da graça. Peçamos ao Senhor que a força da Eucaristia rompa em nós estas cadeias. Chegamos ao Evangelho. O Evangelho retirado do capítulo 6 de São João, os versículos 51 e 58. O capítulo 6 de João é todo ele uma grande catequese eucarística. O famoso discurso do pão da vida, diferente dos sinóticos, João ele não narra a instituição da Eucaristia, mas ele dedica todo um capítulo à teologia deste mistério. E o tema do Evangelho de hoje é esta verdade de fé que Jesus diz: minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. O Evangelho desta solenidade, meus amigos e amigas, é a conclusão da grande catequese do capítulo 6 do Evangelho de João, como eu falei, denominado Discurso do Pão da Vida. Neste capítulo, Jesus realiza de maneira progressiva uma revelação a respeito da realidade mais íntima de sua pessoa. Jesus, no capítulo 6, nos revela que Ele é o pão da vida, que veio do Pai para ser a nossa salvação. E após a ressurreição, Jesus então pede para que a comunidade continue a anunciar esta verdade. Por isso, o capítulo 6 do Evangelho de São João é o testemunho de uma comunidade madura e que compreende o mistério eucarístico e que tem a responsabilidade de ensinar aos outros esta verdade de fé. Ele é o pão da vida. Os judeus murmuram das palavras de Jesus. Murmurar nos recorda a atitude do povo de Israel no Egito durante o tempo da provação. Os judeus murmuraram porque não conseguem compreender a identidade de Jesus, que se apresenta como pão descido do céu, pois seus corações estavam apenas fixos em realidades externas. Não é este o filho de José, e sua mãe e seus irmãos não são nossos conhecidos? Para crer na identidade do Filho de Deus é necessária a virtude da fé. Fé incondicional que supera medidas e cálculos exatos. Nós precisamos entender isso. Compreender que existem verdades de fé que, mediante a razão, não chegaremos a uma compreensão plena. Como diz Santo Tomás na sequência, basta fé no coração. O milagre nós não vemos, basta fé no coração, basta ter a fé. Tantas vezes nós reduzimos, racionalizamos os mistérios, racionalizamos a teologia, quando na verdade a teologia é uma ciência que se faz de joelhos, um olhar na realidade e um olhar também no céu. Muitas pessoas acham que a missa, por exemplo, é apenas uma mera reunião, um mero encontro. É porque não conseguiram compreender a transcendência da missa, o que é a essência desta celebração. O Evangelho de João, em seu prólogo, traz consigo uma verdadeira profissão de fé. E o Verbo se fez carne. No Evangelho de hoje, Jesus afirma que quem come a sua carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna. Em cada Eucaristia acontece de novo este movimento
da palavra que se faz carne. Por isso, a união entre a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Vida é a expressão privilegiada usada no Evangelho de João para expressar o que significa a salvação. No mistério da encarnação, Jesus se faz homem para a nossa salvação. Na Eucaristia, ele continua a se fazer carne para nosso alimento. Quando comemos sua carne na Eucaristia, a vida do Verbo eterno penetra a nossa de tal forma que nos tornamos um só com ele e a vida dele vive em nós. Que mistério bonito! Que grande graça é a Eucaristia, a vida do próprio Deus em nós. Esta vida é uma vida divina, não somente porque provém de Deus, mas porque é sacramento, é comunhão com a vida mesmo de Deus. O pão eucarístico é o caminho pelo qual o cristão entra em profunda comunhão com a vida do Deus unitrino. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. O maná que outrora os judeus comeram no deserto é uma prefiguração da Eucaristia. O maná antigo se estragava. Para cada dia bastava colher o necessário para alimentar-se. O novo maná que é Cristo permanece e é abundante e está ali, no sacrário, à nossa espera. O Senhor se faz, entre aspas, prisioneiro no sacrário por amor de nós. Para que em cada visita eucarística, ao contemplá-lo, nós possamos ir nos transfigurando nele. Que cada comunhão seja para nós o processo da nossa divinização, a tal ponto de exclamarmos como Paulo: eu vivo, mas não eu, é Cristo quem vive em mim. A carne e o sangue de Jesus, meus irmãos, são verdadeira comida e bebida dada a cada um de nós na Eucaristia. Todas as vezes que participamos deste banquete sagrado, nos é concedida a graça de vivenciar desde já a vida eterna. Vida esta que terá seu coração, vida esta que terá sua coroação na ressurreição final. A Eucaristia é então, para aqueles que o recebem, segundo Santo Inácio de Antioquia, um medicamento de imortalidade, pois nela se cumpre o que Jesus disse: aquele que come deste pão viverá para sempre. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, que a solenidade do Santíssimo Sacramento nos ajude a amar cada vez mais este mistério de amor, que é a Eucaristia, mistério que nos conduz à vida em plenitude. Que a solenidade de hoje nos fortaleça na partilha, na caridade, no amor e no espírito de serviço aos nossos irmãos e irmãs, e que possamos transmitir a todos, sem exceção, principalmente aos que jazem na sombra da morte, a vida plena que brota do altar e da ceia do Senhor. A Eucaristia é também o sacramento que nos une como irmãos. É sacramento que nos coloca em missão. Esta é a nossa missão. Ser sinal da vida de Deus aonde existe morte. Que a Santíssima Virgem Maria, a quem hoje podemos chamar de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, interceda por nós. Ela que gerou Cristo através da escuta da palavra e do fiel seguimento à vontade de Deus, nos ensine também a gerar e a dar Cristo Jesus ao mundo. Que a paz de Cristo, Senhor e Salvador de todos os povos, esteja sempre presente no teu coração, na tua vida. E que hoje possamos dizer com alegria: graças e louvores se deem a todo momento
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Forte abraço, meu irmão. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Deus te abençoe.